Covid-19. Projeções se forem tomadas todas as medidas. Projeções do Brasil. Uso universal de máscara. Estima-se que em 1º de outubro pode haver 147.431 mortes por não usar a máscara. Flexibilização de medidas. Estima-se que em 1º de outubro pode haver 340.476 mortes por não fazer as preservações certas, seguindo tendência atual. Estima-se que pode haver 166.362 mortes caso haja uma adoção abrangente de máscara pela população. Testes para o vírus. O primeiro passo para entender a doença e seus efeitos na população é conhecer o número de pessoas infectadas. Como esse número cresce ao longo do tempo e que o percentual dos infectados irá evoluir para situações mais graves, demandando leitos hospitalares ou morrer. O fato é que quanto maior a testagem da população, mais conhecimento sobre a disseminação e sobre os fatos do vírus será gerado. Tem causado muito pânico e desespero nas pessoas, mas não podemos acreditar em tudo que vemos por aí. Confira se o site é seguro e confiável. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação mata. Vamos ver algumas das fake news que surgiram em relação ao novo coronavírus. É fake news que máscaras importadas da China são distribuídas contaminadas com o novo coronavírus. Especialistas explicam que o vírus não sobrevive ao traslado de dias. Além disso, equipamentos têm sido importados pelo Ministério da Saúde para uso por profissionais de saúde. Não há distribuição para o público em geral. É fake news que limão e bicarbonato evitam morte por coronavírus. Farmaceuticamente alerta que, além de não funcionar, mistura pode fazer mal à saúde. Cura para o Covid-19. Uma das fake news mais absurdas era que se você ferver água com alho iria servir como um tratamento, mas claro que isso não é verdade, e até agora não tem nenhuma solução para essa doença. Vírus é morto a uma certa temperatura. O vírus não aguenta uma temperatura a 26 graus. Se isso fosse verdade, estava bom. Porém, diziam que a chegada do coronavírus ao Brasil seria mais complicada por conta do clima tropical. Mas o que menos esperávamos é que esse vírus se adaptaria a diversas temperaturas. Transparência de dados. O Brasil vem registrando um aumento dramático no número de mortes e novos casos de Covid-19, a um ritmo que já supera 1.000 óbitos por dia. Cabe à pasta consolidar e divulgar os dados fornecidos pelas secretarias estaduais sobre o avanço da pandemia. A divulgação dos boletins com os mortos e contaminados, por sua vez, desapareceu das redes sociais do Ministério da Saúde. Atrasos. Depois, com a nomeação de Nelson Tech para a chefia da pasta, os boletins epidemiológicos passaram a ser divulgados por volta das 19 horas. No final de maio, já sem Tech na pasta, os dados passaram a ser publicados com atrasos cada vez mais constantes, muitas vezes depois das 20 horas. Na ocasião, a pasta alegou problemas técnicos para explicar a demora. Desta vez, a pasta não deu nenhuma explicação, apenas negou que os atrasos tenham sido propositais. Os dois atrasos coincidiram com os dois recordes consecutivos no número de mortes por Covid-19. Não foi a primeira vez que uma mudança na forma da divulgação dos dados coincidiu com o novo recorde de mortes. Em 19 de maio, o Ministério parou de divulgar a íntegra dos boletins nas redes sociais, Twitter e Facebook. Nas redes sociais, no lugar do boletim completo com mortes e casos, o Ministério passou a replicar publicações otimistas da SECOM, que já vinha divulgando desde o final de abril um chamado Placar de Vida, que inclui apenas o número de infectados, recuperados e em recuperação, sem mencionar o número de mortos em decorrência da doença. A expressão se refere à quantidade de pacientes recuperados no país. Desde que essa publicação foi ao ar, o país contabilizou mais de 17 mil mortes e 343 mil novos casos.
Fim das coletivas diárias. Todo esse movimento para diminuir o destaque das notícias negativas já havia começado na curta gestão de Tec, mas se intensificou ainda mais com a sua saída e a crescente submissão da pasta à visão do presidente Jair Bolsonaro, que minimiza os efeitos da pandemia. Com Tec na pasta, as coletivas de imprensa já haviam deixado de ser diárias, mas o agora ex-ministro ainda tomava parte ocasionalmente em algumas. Já Pazuello não participou de nenhuma coletiva desde que passou a comandar a pasta. No dia 22 de abril, ele pediu para que os jornais e TVs divulgassem mais notícias positivas sobre a pandemia, em vez de destacarem caixão, corpo e número de mortos. Atrasos provocam críticas. Na noite de quinta-feira, em meio ao segundo atraso consecutivo na divulgação da íntegra do boletim, jornalistas especularam nas redes sociais se não se trataria de uma ação deliberada para impedir que os números negativos fossem divulgados com destaques pelo JN, principal telejornal do país. Se essa foi a tática, ela não teve efeito na noite de quinta-feira. Em entrevista ao UOL, o ex-ministro Mandetta afirmou que o processo de consolidação dos dados nacionais não é nenhuma tarefa complicada, levantando dúvidas sobre o problema técnico citado pela pasta na quarta-feira. O biólogo e o doutor em virologia Attila Lamarino, que atua como divulgador científico, também manifestou preocupação com a abordagem do Ministério nas últimas semanas. Se não tivermos esse número atualizado, não é mais democracia, escreveu no Twitter. Países que não estão seguindo a quarentena e seus cuidados. O Covid-19 não é brincadeira. Alguns países não estão tomando certas medidas de precaução contra o Covid-19, como usar máscaras e passar álcool em gel. Alguns jovens e adolescentes, principalmente, acham que toda essa pandemia é apenas uma brincadeira e estão saindo com os amigos sem mesmo usar máscara de proteção. Mas com isso, as mortes estão aumentando cada vez mais no mundo. No Brasil, por exemplo, teve mais de 614 mortes e 23.284 casos de Covid-19 em apenas 24 horas. E mesmo assim, tem pessoas que continuam saindo de casa sem necessidade. Alguns países pensam em encerrar a quarentena, mas existem alguns critérios que devem ser observados por esses países antes de tomar essa decisão. É necessário ter a transmissão da doença sob controle no país. Estar com os serviços de saúde em funcionamento e disponível. Minimizar os riscos de surto em locais de internação. Adoção massiva de medidas preventivas em locais de trabalho, escolas e etc. Estar rápido para administrar casos que venham a ser importados. E manter a comunidade completamente informada e engajada durante a transmissão. Brasil supera 2,4 milhões de pessoas e 87 mil mortes por Covid-19, 5 meses após a confirmação do primeiro caso no país. Em 26 de fevereiro, o Brasil chega à marca de 2.419.091 infecções e 87.004 óbitos. O mundo ultrapassa a marca de 16 milhões de infectados. Ao todo, 1.634.274 pacientes se recuperaram da doença e 697.813 estão em acompanhamento. Segundo o Ministério da Saúde, o CONAS não informa número de recuperados. Estados brasileiros mais afetados pela Covid-19.